Então, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Ceareiros do Bem, e mais um estudo da obra Entre a Terra e o Céu, obra essa que é de autoria do Espírito André Luiz, em parceria com nosso amado e querido Francisco Cândido Xavier. Na noite de hoje, nós nos propomos aí a falar sobre o capítulo 8, capítulo intitulado Deliciosa Excursão, capítulo muito importante, que vem trazer para nós conceitos chaves que irão fomentar a nossa fome de conhecimento, mas também os ensinamentos que a doutrina espírita vem nos passando. Nós gostamos muito da abordagem do espírito André Luiz em suas obras, porque ele traz para nós de maneira prática, de maneira cotidiana, de maneira no dia a dia, as lições que a filosofia espírita tem deixado para nós através da codificação kardeciana e através do desdobramento dos estudos dos continuadores aí pós a vinda de Kardec. No capítulo de hoje, nós vamos ver um desdobramento, claro, do capítulo anterior, um desdobramento direto dele. Vamos verificar por que André Luiz dá esse título tão curioso para esse capítulo, e vamos aí ter mais vislumbres ainda da vida espiritual, a vida que nos aguarda fora da matéria, após o nosso desencarne, a vida que os espíritos já levam e na qual nós já vivemos, mas no momento não temos ainda apenas a lembrança, certo? Então, já em continuação do capítulo passado, em que nós visitamos momentaneamente a história do senhor Leonardo Pires, que se encontrava ali na casa de Antonina, porque esta era sua neta e uma das únicas familiares que se lembrava dele em suas preces. A evocação que nós fazemos dos espíritos durante as nossas preces podem funcionar tanto para emitir para eles boas energias, boas vibrações, quanto a trazê-los para perto de nós. Os espíritos se sentem atraídos, como que magneticamente, à evocação que fazemos da sua presença. Tanto que Kardec vai abordar isso em um livro especial, né, o livro dos médiuns, que é não só para médiuns, mas também para evocadores. O título do livro dos médiuns, não é, completo, depois aí do grande título, né, o livro dos médiuns, ele traz aí um subtítulo, né, que é um guia, um manual para médiuns e evocadores. Então, se de nós não se desprende nenhuma mediunidade de forma ostensiva, nós trabalhamos aí o tempo todo com o nosso pensamento, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, como evocadores de espíritos. Fazer uma prece, por exemplo, é evocar alguém, evocar uma presença, evocar energias para um ente querido nosso, encarnado ou desencarnado. No caso aqui do senhor Leonardo Pires, as preces da neta funcionaram para ele como essa evocação, e ele se encontrava ali na sua casa, ouviu com ela o belíssimo culto no lar que eles realizaram, e por estar ali naquela mesma hora, passa a ser objeto de atenção de André Luiz e da equipe, né? A equipe chefiada aí pelo ministro Clarencio e do companheiro Hilário Silva. Então, após essa conversa com ele, em que eles diagnosticaram o seu problema de loucura, né, entre aspas, aí, como nós sempre colocamos, vale ressaltar sempre, né? A linguagem usada por André Luiz é uma linguagem da época em que o livro foi trazido aqui para nós. Os padrões da psicologia e da psiquiatria na época designavam essas doenças mentais que nós temos hoje, né, vários nomes, como loucura, ou seja, esse desarranjo, ou seja, qualquer um desarranjado mentalmente era considerado e chamado, né, por louco. Mas com a evolução, tanto da área da psiquiatria e da psicologia, nós tivemos aí novas designações, né? Nós temos hoje pessoas que sofrem de síndromes,
seja ela do pânico, seja ela do transtorno obsessivo-compulsivo, seja ela de qual natureza for. A palavra louco acabou gerando em si, né, uma expressão um pouco pejorativa, e aos poucos nós paramos de utilizá-la. Mas como nós estamos lendo um livro da década de 50, vale sempre ressaltar isso, né? Falo sempre para vocês no início dos nossos cursos, sempre que você pegar um livro, né, observar de que ano é o livro, a linguagem que é utilizada, né, o português. Eu adoro estudar com o André Luiz, porque a gente descobre muitas palavras, né, palavras que hoje não estão mais no nosso cotidiano, mas que eram utilizadas, demonstrando que até mesmo a nossa língua evolui, não é verdade? Hoje, por exemplo, nós nos comunicamos pelas redes sociais com os chamados emojis, né? A gente utiliza aí caras e bocas para se expressar melhor. Tem gente que já usa pequenos GIFs, né? Pequenas animações curtinhas ali para a gente mandar, dependendo do site onde a gente estiver. Então, a nossa linguagem também evolui, como os nossos espíritos, né? Como a nossa sociedade também evolui. Então, vale essa ressalva, né? E sempre que a gente observar esse tratamento vindo aí, ainda mais de um espírito, né? Ligado às altas esferas do plano espiritual, para que isso não soe para a gente mais estranho do que já parece, certo? Então, após nós ficarmos inteirados aí da situação do senhor Leonardo Pires, nós vamos, em desdobramento a isso, ver próximos lances dessa excursão que a Antonina foi chamada para participar. Como nós vimos, a Antonina é mãe solteira de 4 crianças, uma delas está, no momento, né, desencarnada. Ele desencarnou por conta de uma pneumonia e ela, por se manter sempre em prece, em vibrações e com a sua fé fortalecida em Deus, recebia aí auxílio dos espíritos que participavam da organização de um lar, o chamado Lar da Bênção, onde o seu filho desencarnado estagiava. Por conta do seu padrão moral e vibratório, essa mãezinha tinha o direito, tinha aí a prerrogativa de poder visitá-lo. Não é? Marcos, isso acontece com todas as mães? Não. Cada caso é um caso, não é? Espiritismo não é matemática, gente. Espiritismo não é 2 mais 2 igual a 4. O que acontece para um, não acontece para os outros, não é? Os espíritos são categóricos em dizer que o processo de reencarnação, ele está subordinado à lei divina, mas cada caso é um caso, assim como o processo de desencarnação. Cada caso é um caso. Então, as desencarnações de X ou Y, fulano ou ciclano, não vão seguir o mesmo padrão, assim como as suas reencarnações também não, certo? No caso dessa mãezinha, André Luiz não vai extrapolar o caso, né? Não vai contar para nós por que ela recebia esse benefício, mas por se mostrar aí alguém com uma fé muito fervorosa, ligada em pensamento às esferas de trabalho superior, isso já demonstra um pouco, né, da sua desmaterialização, um pouco do seu desapego às questões terrenas para se fixar no amor, para se fixar no conforto que ela queria e que ela nutre por aquele filho, mesmo ele não estando ali mais entre eles, certo? Outra questão é sobre as crianças. Esse capítulo é o primeiro capítulo que vai trazer para nós, de forma mais abrangente, a questão das crianças no plano espiritual, que é uma questão normal, né? Comum. Crianças que desencarnam crianças, dependendo do espírito, não recobram uma forma adulta ou não recobram uma forma que eles tiveram em outras reencarnações. Isso aí também vai de espírito para espírito, e a partir de hoje nós entramos nesse estudo de forma mais aprofundada, né? Tanto esse quanto os 3 próximos capítulos vão abordar essa questão de forma muito direta. Então, nós convidamos vocês a estarem aí conosco e, claro, né, ampliarmos os nossos horizontes de conhecimento. Então, vamos ao capítulo. O capítulo começa com a Antonina
surgindo do seu quarto, onde ela havia ido repousar, o corpo físico repousa, enquanto o espírito se solta, né? Enquanto o espírito entra em estado de emancipação. Durante o nosso sono, o corpo físico dorme, mas o espírito em si não tem necessidade, né, de dormir, a não ser que seja aqueles casos assim, onde a pessoa é muito apegada e o perispírito está muito atrelado ao corpo físico. Nós vamos, claro, né, ter situações em que as pessoas dormem junto com o corpo. Né? Nós já tivemos, inclusive, alguns casos aqui na série André Luiz, em que o espírito ou dormia junto com o corpo, ou ficava sentado ali só aguardando as horas de repouso do mesmo. Né? O sono é uma necessidade material, os espíritos não dormem, né? Somente os espíritos em tratamento, ou os espíritos ainda muito necessitados de desencarnação, vamos chamar assim, né? Ou seja, de desvinculação com a carne, com a matéria, é que precisam desse refazimento através do sono. O próprio André Luiz, no primeiro livro, né, lá na sua chegada ao plano espiritual, lá em Nosso Lar, ele demonstrou, né, a necessidade de dormir. Ele dormiu, né? Nós vamos vê-lo dormindo para encontrar a mãe em outras esferas, porque a mãe de André Luiz habita esferas espirituais superiores ali a Nosso Lar. Então, para alcançá-la, ele precisava deixar uma parte ainda mais pesada do seu perispírito para poder ir ali dialogar com a senhora. É interessante o caso, vem demonstrar para nós que o nosso corpo físico é brilhante, né? Tem extensões variadas, e do nosso perispírito nós basicamente não sabemos nada. Né? O que nós sabemos hoje em matéria de perispírito é muito pouco, porque se o nosso corpo físico é complexo, imagine o corpo espiritual, de matéria ainda mais sutil que a nossa, né? Que utilizamos agora. Imagine, então, os desdobramentos que isso não traz, não é verdade? Então, nós vamos ver a Antonina chegando à sala, onde estão reunidos Clarence e sua equipe, juntamente com o seu avô, que ao vê-la, né, já vai pedindo ali para ela, estando aí no seu estado de desequilíbrio, né, socorro, porque ele tinha medo, muito medo, ele vivia aquela situação o tempo todo, né, ele vivia aquela situação de cobrança da sua própria consciência de forma exaustiva, né, de forma a tirá-lo realmente do cerne, retirá-lo aí da sua paz íntima. Né? A interpelada, que fora do corpo denso se mostrava muito mais delicada e mais bela, fixou-o triste e inquiriu com amargurado semblante: vovô, o que fazes? O que o senhor está fazendo aqui, vovô? Por que o senhor está desse jeito? Não é? E aí vale a anotação seguinte, gente, que quando André Luiz se refere a alguém belo no plano espiritual, beleza tem a ver com espiritualização. É diferente de nós aqui na Terra, que beleza tem a ver com traços fisionômicos, com traços nossos, né, aqui do corpo físico. Lembrando que no plano espiritual não tem maquiagem que a gente possa passar, roupa que a gente possa vestir, perfume que a gente vai usar, que vai mudar a nossa natureza. Porque ali nós ficamos expostos, assim como nós somos. Nós já vimos isso, né? E vamos ver aqui nesse próprio livro, né? E em outros da coleção André Luiz, que a beleza dos espíritos advém do seu pensamento, da sua conduta, da sua própria vibração. Então, quando nós temos essa exaltação à beleza de alguém, André Luiz já está nos dizendo aí, nas entrelinhas, que esta pessoa também é uma pessoa espiritualizada. Então, percebam que não tem nada a ver com traços fisionômicos. Não tem nada a ver com feições aqui, ó, o que a gente acha bonito, simetria do rosto, tamanho do queixo, boca, nariz. Não estamos falando disso. Estamos falando de beleza por situação espiritual. E tendo aí, né, encontrando a neta fora do corpo, podendo enxergá-la, né, o senhor Leonardo vai entrar aí em mais uma crise de pânico, né, tentando de todo jeito cativar ali a atenção dos presentes para o seu caso, até que o próprio Clarencio, né, com a ternura e a delicadeza que é característica dos espíritos mais evoluídos, né, vai
sugerir para ele algo que lhe traz um conforto, mas muito engraçado, né? Como é que ele vai trazer esse conforto? Através da proposta de trabalho. Então, olha só. Ouça, amigo, nossos irmãos prometeram ampará-lo e de certo cumprirão a palavra. Nossa abnegada Antonina, no momento, precisa ausentar-se em nossa companhia por algumas horas. Você pode igualmente auxiliá-la. Você não gosta tanto da sua neta? Você não ama tanto ela? Guarda-lhe a casa enquanto os meninos repousam. Amanhã receberá por sua vez o socorro de que necessitas. É uma promessa que o Clarence está fazendo. Olha, fica aqui, cuida da casa enquanto a gente vai levá-la a outras paragens. Você cuida daqui e amanhã nós te damos o socorro que você precisa. Pode ser? Pode ser, né? Se aquietou e beleza, ficou ali para cuidar da casa. Ele deu a ele um propósito. Trabalho é propósito. Nisso, a mente dele, que estava ali, né, enfermiça, como o André Luiz colocou, né, nesse estado de surto, se acabou. Por quê? Porque ele deu a ele uma ocupação. Não à toa, vovó já dizia, né? Cabeça vazia, né? Mente vazia, oficina do inimigo, né? Exatamente essa essa mesma anedota aí, nesse mesmo ditado se cumprindo aqui nessa pequena passagem, né? E aí nós vamos acompanhar, então, essa equipe de 5 pessoas, lembrando Clarencio, o André Luiz e o Hilário, juntamente com a Antonina e uma segunda senhora, que também ia visitar um filho neste lar da bênção, né, neste repouso aos pequeninos. É interessante nós verificarmos que André Luiz não traz nem o nome dessa senhora, ele não quis dar nenhum pseudônimo para ela. Como eu disse para vocês anteriormente, essa é uma história cheia de muitos nomes, cheia de muitas pessoas, de muitas testemunhas. Então, creio que o André Luiz, inteligentemente, se abstém de dar para nós maiores informações sobre ela, justamente para que nós não ficássemos aí perdidos, né, com a quantidade de pessoas que compõem aí esse relato que nós estamos acompanhando. Nós não temos nenhuma informação dela, a não ser que ela também tem um filho desencarnado. Dá ao parecer, né, que já que ela está ali com a Antonina, ela não está na mesma condição vibratória da personagem que nós vamos acompanhar, mas tem créditos aí, né, tem mérito para poder participar de uma excursão como essa, né? Ou seja, é uma mãezinha que também está aí na batalha, que também está aí ligada ao lado da espiritualidade, né, ligada à sua própria espiritualização, e por isso transforma o trabalho dos espíritos num trabalho mais fácil, né? Nós não podemos também, gente, achar que as coisas chegam para nós por milagres, né? Não existem os chamados milagres tal qual a gente entende, né? Como uma interferência divina, assim, de forma arrebatadora. Deus respeita o nosso livre-arbítrio e dentro do nosso livre-arbítrio nós temos o direito de não querermos participar de coisas que são boas para nós. Deus não violenta o nosso livre-arbítrio. Seria bom para a criança receber ali o contato da mãe, só que a mãe não estando em condições, ou seja, não querendo participar dessa reunião com o filho por conta das suas atitudes, por conta da vida que ela leva, os espíritos não vão violentá-la e nem violentar o seu filho aí, a criança, né, que necessita aí do seu amor, tá certo? Nós somos aí, dentro dessa nossa equivalência, né, pequena equivalência dentro do universo, muito respeitados. Só vale lembrar sempre, não é, que nós somos relativos, enquanto Deus é absoluto. É feita sempre a vontade de Deus. Ainda que demore, ainda que a gente faça o possível e o impossível para protelar isso. Mas, no fundo, desejo absoluto, cumprimento absoluto de tudo, apenas aquilo que vem da vontade de Deus. Certo? O Emmanuel tem uma frase muito bacana que engloba isso, né? Em que ele coloca assim, que Deus não sonha a esmo, Deus não deseja a esmo.
Por quê? Porque a partir do momento que Deus quer, as coisas se fazem. Então, ele não pode simplesmente querer criar um planeta. Ele não poderia fazer isso. Por quê? Porque se assim ele fizesse, nós poderíamos estar dentro de um caos. Mas quando ele cria, quando ele quer, isso tem um motivo. Isso tem um porquê. Né? Então ele não deseja, não pensa, não faz as coisas assim, a esmo. Né? Como se, não, eu estou aqui igual a gente, né? Nós queria tanto tal coisa. Quando Deus quer, automaticamente os seus ministros se movimentam para criar, né, para fazer, para atender a sua vontade. Vide aí o primeiro capítulo da Gênesis, né? E Deus disse que faça-se luz. E a luz se fez, ou seja, Deus quis, logo, tudo, tudo aconteceu. Né? Deus quis que existisse o planeta Terra, Jesus e os seus emissários vieram e criaram o planeta tal como ele pediu. Né? Então, muito bom a gente entender isso, para a gente estudar sempre essa questão do livre-arbítrio, o que, que é isso, o que, que é o meu livre-arbítrio e o que, que é o livre-arbítrio de Deus também, certo? Nós não estamos sozinhos no universo, não é verdade? Então vamos lá. O André Luiz vai comentar que eles vão levar as irmãs, né, ali recém-chegadas, junto deles. Ele fala aí, né, que eles carregavam essa outra senhora, que nós não conhecemos aí o nome, né? Ele e o Hilário, formaram um circuito. Ele fala um circuito, dá para entender que eles deram as mãos, né? E com o auxílio deles, essa senhora conseguiu volitar com mais facilidade, né? Segui-los com maior facilidade, haja vista que eles não iriam visitar um local que está na crosta da Terra, mas em ambiente já superior, né? Que já ultrapassou aí as barreiras desse umbral no qual nós vivemos. Viajando com a rapidez do pensamento, avançamos à frente da sombra noturna, largando para trás o deslumbramento da aurora em colorido e cantante de lúculo. Ou seja, o que o André Luiz está falando para nós aqui? Eles estavam se afastando do planeta, porque a Antonina acabou de deitar para dormir, certo? Em avançando com elas, eles viam a aurora, ou seja, o nascer do dia. Onde é que eles estavam vendo o nascer do dia? Em outro lugar, em outros países, não é? Diferentemente do local onde a Antonina estava. Lembrando aí, né, das nossas aulinhas de lá da terceira série, né, a professora contando para a gente a Terra redonda, né? Então, ou seja, enquanto está a luz aqui, outra parte da Terra está escura, não é? Então, o que dá para a gente entender é que o André Luiz partiu aqui dessa parte escura, né, da parte que é noite no planeta, avançou para fora, né, para quilômetros acima aí do nosso solo, e já dali ele já conseguia ver o Sol em outro lugar. Isso aí é imagem que a gente tem hoje, né? Muito fácil, a NASA vive postando esse tipo de imagem, né? Se a gente digitar aí dia e noite no Google, nós vamos ter uma imagem dos satélites ou das estações espaciais que nós temos fora do planeta, né? Mostrando para nós, enquanto um pedaço da Terra está escuro, lá do outro lado está claro. Então, dá para nós a entender, né, que o André Luiz já viajava aí para fora, né, do planeta. Não fora, vamos dizer assim, ele ainda continuava na órbita da Terra, mas ainda vinculado a esta, né? Ele estava numa altura relativamente tão alta que eles conseguiam ver a luz do sol que já vinha, né? Já caminhava aí até chegar, né, com o passar das horas, aonde a família da Antonina estava. Quem na Terra poderá imaginar as deliciosas sensações da alma livre? Quem na Terra, né? Ninguém. Ninguém. Viajando com a rapidez do pensamento, avançamos à frente da sombra noturna, largando para trás o deslumbramento da aurora em colorido e cantante de lúpulo, atingindo formosa paisagem banhada de suave luz, em que um parque imponente e acolhedor se distendia. Fixei o semblante das nossas companheiras que se mostravam estáticas e felizes. E aí nós vamos chamar a atenção aqui. Primeiro, eles saíram ali da crosta terrestre, né? Saíram aí dessa região umbralina do planeta e avançaram para regiões mais superiores. Gente, a física também é lei de Deus. Aquilo que é pesado desce, aquilo que é leve sobe, não é verdade? Gás carbônico que nós
exalamos aqui, ou que nós criamos, né? Ele desce por ser um gás mais pesado, mas um gás como o hidrogênio, por exemplo, sobe. Então é que a gente dá os balãozinhos, né, para as crianças com hélio ou com hidrogênio, por quê? Porque eles são gases tão mais leves que o oxigênio que eles flutuam, eles estão acima do oxigênio que é mais pesado do que eles. Então, olha que interessante. Dos espíritos também. Um perispírito mais desprendido é mais leve. Né? Isso é física básica. Né? Isso aí não tem discussão. Né? Isso é só para a gente entender o quê? Que quando nós estamos falando de física, quando nós estamos falando de química, ou quando nós estamos falando de Bíblia, quando nós estamos falando de Vedas, nós estamos falando da mesma coisa, nós estamos falando da lei de Deus. Não tem um Deus para a física, para a química, para as coisas da matéria, e um Deus para a coisa dos espíritos, para a coisa do espírito. A lei é uma só. Com o passar dos anos, dos anos e da nossa evolução, nós vamos começar a entender isso. Que não existe diferenciação no plano espiritual para um matemático e para um padre. Não existe diferenciação para um físico e para um enfermeiro. Né? Tudo está encaixado dentro da mesma lei. Entendendo essa lei, nós vamos, né, e cumprindo, né, não basta só entendê-lo, mas também em cumprindo, nós vamos começar aí, finalmente, né, a ter acesso ao que Deus deixou para nós como herança. Daqui a alguns milhões de anos, a gente conversa. Certo? E aí, o André Luiz vai colocar aqui para nós, de forma muito clara, né, que essas irmãs se encontravam estáticas. Mas preste atenção aí na grafia da palavra, né? Não é estática de estático, de parado. Né? Elas não estavam paradas, elas não estavam como nas brincadeiras das crianças, né? Em estátua. Elas não estavam ali sem se mexer. Não é isso que ele quer dizer. Esse estática com X é de êxtase. Elas estavam extasiadas com o que elas estavam vivendo ali naquele momento. E aí, para falar de êxtase, ninguém melhor do que Kardec e os espíritos da codificação. Né? Primeira coisa, Kardec vai perguntar aos espíritos, lá na questão 439 do Livro dos Espíritos, que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo. O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático, ou seja, daquele que está em êxtase, ainda é mais independente. Sonambulismo, porque Kardec está tratando aqui da emancipação da alma, e o sonambulismo é fortemente estudado aí no Livro dos Espíritos, né? O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Olha só, a pergunta de Kardec é: um espírito como esse, ele pode ver, ele pode entrar em contato com mundos superiores? E os espíritos nem vão entrar nessa parte de se ele conecta ou não, porque se você está em êxtase, lá você já está. Olha só a resposta que eles dão. Vê esses mundos e compreende a felicidade do que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. O êxtase do ser humano comum dá acesso a ele a regiões superiores às quais ele vive, mas não dá acesso a todos. Muitas das vezes a gente tem sonhos muito bons, em que a gente se vê aí, né, maravilhado com alguns lugares que nós visitamos durante o nosso sono, né, em estado aí de sonho. Quando nós retornamos, dá, né, a impressão, a nossa imaginação, de que nós estávamos aí em um céu, né, em algo assim muito, muito superior, muito melhor. Mas nós já vimos aqui na própria coleção André Luiz, né, casos em que os espíritos visitam postos de trabalho, no umbral mesmo. Né? Quem se lembra aí do caso lá do Obreiro da Vida Eterna, né? Em que, em sonho, uma das personagens do livro visita uma casa de trabalho situada no umbral e ali ele se sente maravilhado por conta da vibração do local. Né? Porque mesmo estando no umbral, as vibrações do plano superior mantinham aquele pedacinho de terra ali, aquele pedacinho, né, de posto inundado de luz e inundado com as vibrações mais superiores, né? Vindas aí de regiões além das nossas.
E o espírito volta ao corpo sonhando que ele, nossa, eu visitei a morada dos santos. E aí, quando a gente está lendo, fala, nossa, coitado, ele estava num grau. Imagina se ele fosse a nosso lar, né? E aí, muito dentro dessa resposta que os espíritos dão a Kardec, não é? Olha só, vê esses mundos e compreende a felicidade do que os habitam, de onde lhe nasce o desejo de lá permanecer. O êxtase é uma experiência muito perigosa. Nós temos, inclusive, práticas religiosas na Terra que buscam, né, esse êxtase, buscam esse nirvana, vamos colocar assim, né, já tirando aí do budismo, onde os monges, né, budistas buscam aí esse contato em ter esse êxtase. E isso é perigosíssimo, por quê? Porque se a alma não estiver muito bem assessorada e desejar por ali ficar, ela pode se bagunçar ali e ela pode até mesmo desencarnar, o que é um perigo. Por quê? Porque nesses casos, se você desencarna antes da hora, gente, não tem outro nome, né? Chama suicídio. Nós temos que tomar muito cuidado, né, em buscar esse tipo de coisa. Quem aí, né, nunca teve um sonho tão bom, de estar num lugar tão bom que não quis nunca acordar, né? Ou que ao acordar se sentiu aí plenamente frustrado, né? Nossa, lá onde eu estava tão bom, eu estava num sonho tão bom, não queria voltar. E aí a realidade bate aqui com a gente, né, com toda a sua força. Por quê? Porque nós ainda estamos em missão na Terra, né? Kardec vai colocar em uma das perguntas, né, os espíritos vão responder para Kardec, que visitar esses lugares para os espíritos é como recreio. Eles estão aqui na Terra em aula, tiram um recreio, vão, né, para esses locais, fica ali de boa, depois volta. Volta para a Terra, volta para a aula. Não é uma sensação assim das mais prazerosas, mas requer de nós aí o quê? Requer de nós maturidade para nós entendermos que nesse momento nós não podemos, né? Nós não, nós não temos acesso a esses mundos ainda, né? E aí, olha só como é que a prerrogativa da questão de Kardec é muito certa, né? E a resposta dos espíritos também. Dona Antonina, parando-se em Clarencio, qual se fora uma filha apoiada nos braços paternos, inquiriu maravilhada. Por que não transformar essa excursão em transferência definitiva? Pesa o corpo a maneira de insuportável cruz de carne quando conseguimos sentir a terra de longe. Gente, a vida de quem aí é fácil? Fala para mim. Levanta a mãozinha aí, usa aí no aplicativo. O pessoal que está conosco aqui e você que está aí nos assistindo pelo YouTube. Põe aí nos comentários. Quem é que vive uma vida que é um mar de rosas, que não tem nenhuma dor, que não tem nenhuma preocupação, não é? Justíssimo o pensamento da dona Antonina aqui. Olha, o corpo pesa tanto, nós estamos num lugar tão maravilhoso. Nossa terra é tão injusta. O planeta em que a gente habita ainda é tão injusto. A realidade na qual nós estamos inseridos, né? É tão difícil ser encarnado, gente. É difícil. E os espíritos sabem disso. Que olha só o que o próprio Clarencio vai colocar, né? É verdade. É verdade, né? Concordou a outra irmã que estava com eles, né? Por que não nos é dado permanecer, olvidando, esquecendo os pesares e os dissabores do mundo? Compreendemos, ajuntou o ministro generoso. Compreendemos quanta inquietação punge o espírito reencarnado. Os espíritos sabem, gente, que não é fácil estar reencarnado. Por isso que eles nos auxiliam. Também por isso, né? Mormente, quando desperto para a beleza da vida superior. Entretanto, é indispensável saibamos louvar a oportunidade de servir. Crescer é crescer dentro dessa dor e entender os motivos dessa dor e ainda transformar essa dor em motivos para nós auxiliarmos o próximo. Olha só. Achamos-nos ainda distantes da redenção total, ou seja, redenção total é o quê? É o processo de ressurreição. Você pode chamar do que você quiser. Ressurreição vai ser no momento em que nós morremos e não precisarmos mais reencarnar. Quando nós nos tornarmos espíritos puros. Quando nós não necessitarmos mais de reencarnações para saldar débitos passados ou para aprender algo. Isso vai acontecer um dia? Vai. Quando? Não sei dizer para vocês. Nem mesmo os espíritos sabem dizer. Né? Basta que a gente querer, a gente vai adiantar um pouco, mas demora, gente. Não, né? Mas fique tranquilo, você é eterno, você é um espírito eterno, né? O que você achou que você ia fazer da eternidade, né?
achamos-nos ainda distantes da redenção total e todos nós, com alternativas mais ou menos longas, devemos abraçar a luta na carne de modo a solver com dignidade nossos velhos compromissos. Somos viajores nos milênios incessantes. Ontem fomos auxiliados, hoje nos cabe auxiliar. Ou seja, se ontem nós recebemos auxílio, se nós estamos aqui convocados na terra, não para receber auxílio, nós temos agora que saldar as nossas dívidas, né? Criar laços, fortalecer laços aí com quem necessita de nós. E aí vai continuar o André Luiz, e eu gosto sempre de falar isso para vocês também, prestar bastante atenção nas leituras, onde André Luiz tira alguns parágrafos para descrever para nós a beleza da natureza e de tudo, né? Do clima que os envolve, isso para a gente ter um saborzinho, assim, ó, bem de leve, assim, na pontinha da língua do que é o plano do plano espiritual, né? Nas suas regiões superiores, ó. À medida que avançávamos, ondas de perfume, eles já estavam nesse parque, né? Eles já desceram nessa estação, nesse parque. Ondas de perfume acentuavam-se em torno de nós, revigorando-nos as energias e induzindo-nos a respirar a longos sorvos, né? A sorver bastante o oxigênio, um oxigênio mais puro, um oxigênio perfumado. Nós vimos isso lá no capítulo 4 aqui do livro, né? Aquele oxigênio puro ali da beira da praia, né? Nas regiões aí, como nós dissemos, né? Longe das grandes massas, longe das grandes concentrações de encarnados, né? O oxigênio tende a ser mais puro e isso revigora o espírito de forma mais dilatada, vamos dizer assim, né? De forma mais abundante. Quanto mais puro o ar, melhor a gente capta as sensações que o fluido cósmico universal traz para nós, mais a gente refaz os elementos do nosso corpo perispirítico, né? Nosso corpo físico também, né? Basta aí a gente pensar que quando a gente quer descansar, a gente vai para o interior, né? Só ficar ali no silêncio, aquele ar puro que dificilmente a gente encontra nas nossas cidades, né? Parece que já dá para nós uma sensação de refazimento. Nós estamos comendo, não é só uma sensação, né? Mas é algo também físico, né? E aí, olha só o que eu falei da natureza, né? Flores de contextura delicada pendiam abundantemente de árvores vigorosas, árvores grandes, né? Embalsamando as leves virações que sussurravam encantadoras melodias. Olha a poesia que o André Luiz vai buscar aqui para descrever a natureza. É como se o ar conversasse com eles. Não é um espírito, não é ninguém. É como se aquela pureza da natureza conversasse com eles, né? Como se trouxesse agora todo o busto engrinaldado de luz, ou seja, como se ele tivesse uma grinalda sobre o busto dele. Clarencio sorria bondoso. Por quê? Porque se isso opera efeito em nós, opera efeito também nos espíritos. Quanto mais elevado o espírito, melhor ele absorve isso aí. O André Luiz e o Hilário continuavam os mesmos, né? Continuavam ali na mesma vibração deles, só que auxiliados pelo clima, pela temperatura, pela natureza daquele local, eles estavam melhores e o Clarencio revelava aí toda a sua grandeza espiritual, né? Porque para um espírito, gente, estar vestido de luz, vocês imaginam o trabalho que esse homem já realizou, né? O que ele já venceu dentro de si. Emudecera-se-lhe a palavra. Ele não tinha mais nada para falar, né? Sentimos-nos todos magnetizados e enternecidos ante a beleza do quadro que nos prendia à admiração. Antonina, porém, como se estivesse irradiando insopitável curiosidade, mesclada de alegria, voltou a exclamar: Ah, se morrêssemos hoje! Se a carne não nos pesasse mais, elas estavam em verdadeiro êxtase, né? E olha que elas nem atingiram ainda o objetivo da viagem. Só estavam aí sentindo, né, o magnetismo daquele local tão abençoado, né? Tão aí purificado, não só na matéria, mas também nas ondas de pensamento e de vibração. Nós vamos entender isso um pouco melhor no próximo capítulo. Vocês vão ver. O ministro, contudo, imprimindo mais grave entonação à voz, mas sem perder a brandura, né? Ai que endurecer, pelo sim perder a ternura, que lhe era peculiar, considerou de imediato. Então, olha só, é falar de forma branda, mas sem perder a ternura, né?
é ter paciência. Se hoje abandonassem o veículo da matéria densa, quem diz que seriam felizes? Quem de nós obterá a suprema aventura sem a perfeita sublimação pessoal? Então ele vai chamar a atenção delas para quê? E isso é muito importante porque, não raro, nós conhecemos pessoas que, de posse dos conhecimentos que a doutrina espírita traz, começam a vislumbrar uma vida infinitamente melhor no plano superior e a desejar a própria morte. Eles falam da morte de uma forma melancólica e não de uma forma como se a morte fosse um processo natural da vida. Nós temos observado isso em muitos casos. Eu tenho aí na família meu sogro, que já partiu para o plano espiritual, mas quando a gente conversava com ele sobre morte, o pensamento dele era sempre esse pensamento melancólico, né? De que a vida no plano espiritual é muito melhor, de que a vida lá no plano espiritual traz para nós belezas as quais nós não temos aqui na Terra. E ele fazia todo um negócio, né? Ele trazia muito humor na fala dele, né? Muito sábio ele, em contemplar essas belezas do plano espiritual, mas a gente tem que tomar um cuidado ao professarmos até mesmo essa nossa fé na morte. Por quê? É o que o Clarence vem explicado aqui. Porque quem de nós seria feliz estando aí em instâncias de um plano espiritual superior, de muita beleza, com toda essa natureza a nos servir, sabendo que os nossos entes queridos estão sofrendo aqui na Terra? Sabendo que os nossos entes queridos estão passando por dificuldades aqui. Que mãe seria feliz sabendo que os seus filhos estão sofrendo aqui na Terra? É esse o chamamento que o próprio Clarencio vai fazer a essas duas, não é? Vocês estão aqui para visitar os filhinhos, vão visitá-los, mas e os que estão lá na Terra? Vocês estão pensando nesse momento apenas no que está desencarnado. Vocês estão esquecendo dos compromissos que vocês assumiram lá. Mas olha que interessante, o estado de êxtase ele é tão abalador, né? Ele abala com tanta força o espírito que elas até deixaram de pensar nos outros filhos. É uma experiência assim surreal, né? Só quem viveu para entender mesmo. E elas não têm culpa disso. O que o ministro está fazendo, né, o que o Clarence está fazendo, é chamando a atenção delas aos compromissos para que elas parem de pensar na morte dessa forma. Vocês têm um papel a cumprir. Não quer dizer que vocês nunca vão morrer. Não quer dizer isso. Quer dizer que, em se seguindo aquilo que é programado, vocês vão ter acesso a isso aqui depois. Depois quando? Depois que vocês cumprirem a missão a qual vocês estão designadas. Mais uma vez, né, os espíritos nos ensinando até mesmo a desejar. Desejar. Então, quando questionaram um rabi muito sábio do judaísmo, né, o repórter chega para ele em uma entrevista para perguntar assim: Rabi, se Deus sabe tudo, se Deus sabe o ontem e sabe o amanhã, se ele sabe do que nós precisamos, para que é que a gente ora? Para que é que a gente pede a Deus alguma coisa se ele sabe exatamente o que a gente precisa? E esse rabi, né, mostrando aí a sua espiritualidade, vai responder, né, de forma muito assim, que resposta maravilhosa, né? Vai dizer assim: a gente ora para aprendermos a domar os nossos desejos. E não é isso que Jesus vem dar testemunho para nós, né? Ao dizer: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja sempre feita a tua vontade. Ou seja, por mim, eu não passaria por isso, Senhor. E nós nem sabemos no que Jesus estava pensando quando ele disse essas palavras. Nós nem sabemos o que é que ele vivificava, né? O que é que ele viu para pedir a Deus, para pedir de coração: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja sempre feita a tua vontade. Ou seja, eu estou pedindo, Senhor, mas que seja feita a sua vontade. Por quê? Porque eu, em desejando por mim mesmo, mesmo sendo Cristo planetário, não sei de tudo. Quem sabe é o Senhor. Bonito demais, né? Exatamente isso aqui, ó. É nós aprendermos a desejar. Até no querer, até o querer nosso precisa ser educado. Né? Até que nós estamos aí, já tem 2000 anos que Jesus passou por daqui. Mais de 2000 anos, né? E ele continua conosco, com fé inabalável em Deus,
tal como no princípio do nosso planeta. Fica aí a lição para nós, né? Fim de uma pausa ligeira, tal como essa nossa, o instrutor continuou. Somos devedores uns dos outros. Laços mil nos jungem, nos juntam os corações. Por enquanto, não há paraíso perfeito para quem volta da terra, tanto quanto não existe purgatório integral para quem regressa ao humano sorvedouro. Ou seja, quem desencarna hoje na terra não vai diretamente para o céu, porque o céu está guardado aí justamente para esses espíritos puros, para esses espíritos que já se depuraram totalmente, não é? Ao mesmo tempo que, quando você reencarna, você não paga todas as suas dívidas de uma vez. E isso aqui, gente, é para nos dar coragem, para a gente olhar para a nossa vida e parar de reclamar. O amor é a força divina alimentando-nos em todos os setores da vida e o nosso melhor patrimônio é o trabalho com que nos compete ajudar-nos mutuamente. O amor é essa força divina trabalhando junto conosco. É o elo que nos guia. Se os espíritos superiores não nos amassem, gente, em evoluindo, eles iam embora do planeta. Imagina, tá aqui é um Clarencio, um espírito vestido de luz aqui do nosso lado. Se ele já conquistou se ele já conquistou isso, por que ele fica preso aqui na Terra? Ele não fica preso, mas ele está unido a nós por laços de amor. Foi amor que levou André Luiz a escrever essa obra, gente. Foi amor que levou Chico Xavier a recebê-la. É por amor que nós estamos aqui estudando. Às vezes é um amor de muita má vontade, muita preguiça, mas ainda assim é amor em querer ser melhor, é amor em querer se espiritualizar. É amor porque vocês já sabem que a espiritualidade um dia vai poder contar com você para resgatar, quem sabe, esse parente que você ama tanto. Essa pessoa, esse filho, essa nora, esse neto, que você tanto ama, não é? Então, em nos dando esses ensinamentos aqui, o que os espíritos estão fazendo? Nos enchendo de ferramentas para que nós possamos exercitar o nosso amor de maneira melhor, de maneira mais forte, de maneira mais concisa, a fim de quê? A fim de que um dia a gente possa ir para o paraíso, de verdade, a fim de ir para esses locais onde não há perturbação, onde a natureza e a harmonia caminham unidas umas às outras e a nós. Esse é o verdadeiro paraíso, ao qual nós não estaremos habilitados enquanto o quê? Enquanto nós tivermos débitos e, principalmente, gente, enquanto nós tivermos espíritos que amamos tanto passando por esse tipo de provação. Não é? Como nós colocamos, né? O próprio céu e o inferno vai trazer isso, né? Os espíritos vão dizer a Kardec, que mãe nesse mundo aceitaria uma passagem de ida, só de ida, né? Para um paraíso, enquanto ela sabe que os seus filhos estão aqui sofrendo no inferno. Se as nossas mães, se nós aqui, no estágio evolutivo que nós estamos, não conseguimos concordar com isso, imagina os espíritos que estão em estágios muito superiores aos nossos, né? Na paisagem banhada de luz, experimentei mais alta veneração pela natureza, natureza com N maiúsculo sempre, né? Que em todas as esferas é sempre um livro revelador da eterna sabedoria. E vai prosseguir o Clarencio explicando tudo isso para elas, né? Explicando que pelo trabalho, nós nos despojamos pouco a pouco de nossas imperfeições. A Terra, em sua velha expressão física, não é senão energia condensada em época imemorial, ou seja, que faz a memória, agitada e transformada pelo trabalho incessante. E nós, as criaturas de Deus, nos mais diversos degraus da escada evolutiva, aprimoramos faculdades e crescemos em conhecimento e sublimação através do serviço. E aí ele está falando de serviço, né? Ele falou de serviço social, serviço em sociedade, é qualquer trabalho que nós fazemos. Não é só o trabalho de pôr a mão na massa, né? Eu gosto sempre de falar isso, porque senão a gente fica pensando que é só colocar a mão na massa. Que o trabalho que tem valor é só aquele que a gente, né? O trabalho físico, de transformação física. O trabalho de transformação de consciência também é importantíssimo, não é? Os nossos professores, os nossos filósofos, os nossos pensadores também estão trabalhando. Não podemos esquecer disso. Quando nós cumprimos aqui uma vida pacata na Terra, mas trabalhamos para melhorar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa própria posição social, né? A posição social da nossa família, nós estamos trabalhando também, tá certo?
O verme, arrastando-se, trabalha em benefício do solo e de si mesmo. O vegetal, respirando e frutescendo, ajuda a atmosfera e auxilia-se. O animal, em luta perene, é útil à gleba em que se desenvolve, adquirindo experiências que lhe são valiosas. E nossa alma, em constantes peregrinações, vai para o mundo espiritual, volta, vai para o mundo espiritual, volta, vai para o mundo espiritual, volta, através de formas variadas, desde o verme até o homem, olha só, conquista os valores indispensáveis à sublime ascensão. Somos filhos da eternidade em movimentação, e aí leia-se aqui, né? Movimentação, leia-se lei de progresso, para a glória da verdadeira vida e pelo trabalho ajustado à lei divina. Esse trabalho também tem que estar ajustado à lei divina, porque quem está trabalhando no mal, né, ou seja, contra a lei divina, ou em contrariedade à lei divina, né, essa pessoa está aprendendo, mas o trabalho dela não faz o quê? Evoluir. Né? O trabalho dela que é retesar, o trabalho dela que é segurar. Né? Alcançaremos, assim, o real objetivo da nossa marcha. Trabalhando. Né? Vamos trabalhar. O que eu vim fazer nesse mundo? Trabalhar. Qual o sentido da vida? Trabalho, doação, aprendizado. Né? E aí, olha só. A Antonina vai fazer uma pergunta muito boa aqui para o Clarencio, muito boa mesmo. Porque ela mostra ali que ela está mais atenta, né, e mais acordada, né, mesmo em sonho, ela permanece ali de espírito mais acordado, e ela vai perguntar para o Clarence o seguinte: por que a gente não fica com as recordações das nossas vidas passadas? Não seria bendita felicidade o reencontro consciente com aqueles que mais amamos? Não seria excelente a gente encontrar alguém que a gente ama, lembrar dessa pessoa, olhar para essa pessoa e já lembrar, né? Nossa, na vida passada lembra que a gente viveu aquela vida maravilhosa e tudo mais? É uma pergunta justíssima, né? Por vezes a gente se pergunta isso, ainda mais quando a gente descobre que a gente reencarna, né? Quando a gente entra no espiritismo, é muito comum as pessoas, né, terem esse tipo de questionamento. Mas, se a gente reencarna, por que a gente não lembra? Tem gente que usa isso, inclusive, contra a gente espírita. Né? Vai usar isso como um argumento. Ah, se eu reencarnei várias vezes, então por que eu não lembro de nada disso? E aí, a resposta do Clarence, eu vou ler aqui para vocês, é um tratado, né, sobre o esquecimento das nossas vidas passadas. Por que a gente esquece? Sim, sim, né? Seria uma bênção mesmo. Seria uma felicidade enorme. Né? Mas na condição espiritual em que ainda nos situamos, na condição que nós estamos, e o Clarence aqui, humildemente, né, vai se colocar na mesma situação nossa, ó, não sabemos orientar os nossos desejos para melhor. O que a gente falou antes? Trabalhar o nosso querer, né, o nosso desejar. Nosso amor ainda é insignificante migalha de luz. Nós não temos amor para isso tudo. Sepultada nas trevas do nosso egoísmo, qual ouro que se acolhe no chão em porções infinitesimais. Já viram como é que é feito, como é que pega ouro, né? Para fazer uma peça de ouro, o garimpeiro tira pequenos pedaços de ouro para formar uma só. Nós somos essa migalhinha, nós não somos essa joia toda. É isso que eu estou falando aqui, ó. Assim como as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem no corpo físico em que encarnamos na Terra, as células, principalmente, gente, essa parte frontal aqui do nosso cérebro, né, o chamado neocórtex, foi a última parte do nosso corpo físico, né, da nossa estrutura cerebral a se assentar, né, são os últimos neurônios a serem despertos aí quando a gente reencarna na Terra. A memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos, em definitivo, no templo de nossa alma, que no planeta ainda se encontra em fases iniciais de desenvolvimento. Nós ainda somos crianças, ou seja, quando a gente é criança, basta vocês pensarem, vocês têm lembrança de quando vocês tinham 9 meses de idade? Nossa, mas eu lembro que eu tinha 9 meses de idade, eu mamava no peito da minha mãe, eu enxergava as coisas embaralhadas. Não lembra. Por quê? Porque a parte da memória do nosso cérebro ainda não está totalmente ativa. A gente consegue, né? Tem gente que, por uma característica genética única, né? Muitas vezes, tem lembrança aí de quando tinha 2, 3 anos. Tem que ser uma memória muito forte para estar gravada de uma forma muito, assim, muito expressa aí no nosso cérebro para a gente lembrar.
É isso que o Clarence está falando aqui. Enquanto nós somos criança, nós não temos memória. O mesmo acontece com os espíritos. Enquanto ainda é criança, não tem memória. É isso que ele está falando aqui, ó. É por isso que nas recordações, nossas recordações, né, de vidas passadas são fragmentárias. Todavia, de existência a existência, de ascensão em ascensão, nossa memória gradativamente converte-se em visão imperecível a serviço do nosso espírito imortal. Ou seja, de pouco em pouco nós vamos ter acesso ao nosso patrimônio. De resgate em resgate que nós fizermos, nós vamos ter acesso às nossas vidas passadas para quê? Para resgatar. Gente, resgate é como Jesus coloca, é ceitil por ceitil. Ou seja, nós vamos resgatar, gente, até o que a gente fez enquanto a gente era bicho. Porque o bicho não comete violência, porque se o mandamento é não matarás, Marcos, mas ele tinha fome. Tem resgate. Não estou dizendo que você vai passar o resgate e ser comido por um bicho, não. Estou dizendo assim que os espíritos resgatam até mesmo isso. De uma forma muito mais fácil, né? Muito mais grande, porque para você ter acesso às suas memórias enquanto bicho, você imagina, né? O quanto que essa pessoa já evoluiu. Ela já evoluiu no ponto de sair da camada humana e passar para ser um anjo, né? Passar aí para as camadas mais próximas da divindade. Então, calma, não quero explodir a cabeça de ninguém aqui, não quero colocar coisa demais na cabeça de ninguém. Eu só quero que a gente pense, né? Que evolução é resgate. É isso que o Clarence está falando aqui. Quanto mais a gente evolui, né? Quanto mais a gente ora, mais assombração aparece para a gente. Né? Ou seja, quanto mais a gente progride na esfera espiritual, mais a gente pode o quê? Resgatar. Mais a gente pode ter disposição e também condições de olhar para esse nosso passado e fazer o que é preciso para esses resgates. E ainda vai continuar a Antonina, né? Mas se pudéssemos reconhecer no mundo os antigos afetos, se pudéssemos rever os semblantes amigos de outras eras, identificando-nos, né? Se a gente pudesse vê-los continuando nessa mesma ideia, né? E aí o Clarence vai dar um checkmate aqui, né? Vai arrematar a questão, colocando um ponto final, né? Nesse nosso estudo aqui. Retomar o contato com os melhores seria recuperar igualmente o quê? Os piores. Lembrar dos bons também é lembrar dos que nos foram maus. Lembrar de um filho de uma encarnação passada é uma coisa. Mas e se você lembrar que o seu vizinho na última encarnação foi quem matou você? Ou você lembrar que a sua nora, né? Ou você lembrar aí que o seu próprio filho mesmo, né? Foi alguém que te fez muito mal no passado. Será que nós saberíamos lidar com isso? Nossa afetividade, por enquanto, padece deploráveis inclinações. Sem o esquecimento transitório, não saberíamos receber no coração o adversário de ontem para regenerar-nos, regenerando-o. Olha só que interessante. Não à toa, semana passada, estreou aí num serviço de streaming, né? Um filme contando duas versões do mesmo crime, que é o caso aí da Suzanne von Richthofen. Né? Vocês estão aqui conosco, creio que vocês estavam vivos na época, vocês acompanharam, né, a história dessa criança, né, dessa filha, que por questões, sabe Deus quais, né, para nós não ficarmos aqui julgando, assassinou os pais, né, o pai e a mãe, enquanto esses dormiam. Saiu o filme na semana passada e, novamente, a nossa sociedade está aí chocada, né, ao relembrar esse fato. Gente, se nós não conseguimos perdoar um crime que aconteceu aqui, né, enquanto nós ainda lembramos, imagina se nós lembrássemos dos crimes que cometeram contra nós, né? Você vê, a sociedade brasileira ainda não perdoou essa mulher. Os pais dela, que é quem devem perdoá-la, a gente nem sabe onde eles estão, nem sabe o que eles estão passando, nem sabe se eles já a perdoaram. A sociedade brasileira ainda não a perdoou. Ela não tem vínculo nenhum conosco. E muitas vezes a gente olha para o caso e fala assim, não, o caso dela é interessantíssimo na área jurídica, né, porque incita em nós o estudo de muitos princípios e a revisão do nosso sistema penal, porque ela já cumpre há vários anos, há mais de 10 anos, se eu não me engano, ou, não tem 10 anos não, mas já tem pelo menos 5 anos, que ela tem direito aí à liberdade condicional, né, porque quando o preso está preso em regime fechado, ele pode aí, depois de cumprir um tanto da sua pena, né, passar para um regime semiaberto, né, que é aquele em que a pessoa trabalha de dia e dorme
na prisão à noite, né? Ela já tem direito a isso, mas por um clamor social, os juízes não concedem isso para ela. Já tivemos várias vezes em que os advogados dela chegaram para os juízes, né? Mas aí tanto a promotoria quanto o judiciário como um todo, né? Não permitem essa progressão de pena dela, alegando justamente o quê? O choque que ela causa à sociedade, né? Seria perigoso ela estar aqui na rua. Imagina vocês, né? Alguém encontra ela. Imagina vocês se alguém daria emprego para ela aqui do lado de fora. E se alguém descobrisse que ela trabalha na empresa de alguém. No mundo de hoje, né? Então, olha isso que o Clarence está falando. Nós não temos esse padrão vibratório ainda para perdoar. Nós ainda não conseguimos perdoar dessa maneira. Então, é melhor que a gente esqueça. Esqueça para quê? Esqueça para seguir em frente. O esquecimento do passado é uma dádiva, né? É um presente que Deus dá para nós. É um presente. A lei é sábia, de qualquer modo, porém, não esqueçamos que nosso espírito assinala todos os passos da jornada que lhe é própria, arquivando em si mesmo todos os lances da vida para formar com eles o mapa do destino, de acordo com os princípios de causa e efeito que nos governam, ou seja, está vinculado à lei isso. Mas somente mais tarde, quando o amor e a sabedoria sublimarem a química dos nossos pensamentos, vocês acham que o Clarence lançou essa palavra química aqui do nada? Ou seja, quando a nossa química cerebral estiver mais inclinada para o amor e para a sabedoria, é que conquistaremos a soberana serenidade, capaz de abranger o pretérito em sua feição total. A lei, contudo, é invariavelmente a lei. Viveremos em qualquer parte, com os resultados de nossas ações, assim como a árvore, em qualquer trato do solo, produzirá conforme a espécie em que está subordinada. Ou vocês já colheram jaca no pé de maracujá? Ou vocês já foram ao jabuticabal atrás de pitanga? Nós vamos sempre atrás de quê? Do que a fruta produz. O que o Clarence está falando com isso, Marco? Que eu não entendi. Ele está falando o seguinte: se você quer saber do seu plano passado, do seu passado espiritual, se você quer ter algum vislumbre do que foi o seu passado espiritual, verifique o seu presente. Por quê? Porque você não colheria nada daquilo que você não plantou. Interessante, né? Para ver o meu passado, basta eu observar o meu presente. Então, gente, esse é um apelo que o Marcos faz, porque o Marcos ainda tem muito preconceito com isso. Então, não se baseie em mim, mas pense bastante, reflita bastante nessa questão. Não fica nessa de querer buscar quem você era na encarnação passada. Não deixe os outros ficarem devassando o seu passado espiritual sem motivo. Tá certo? Se você esqueceu, é porque tem um motivo. Se você se lembra, é porque tem um motivo. Isso é muito perigoso. Se você ainda assim insiste em fazê-lo, faça com pessoas competentes, profissionais da área da psicologia e da psiquiatria que fazem de maneira competente. Você tem tanta curiosidade assim, porque se algo for revelado para você, é porque a sabedoria divina permite, não é? Deus é a causa primária de tudo. Então, se ele permitiu, ok. Agora, se for só por curiosidade, ou se for só para buscar, né, como diria minha avó, chifre em cabeça de égua, né? Não vai, não. Fica aí de boa na sua. Os espíritos estão se esforçando para lembrar, porque eles já estão em fase de pagar suas dívidas, seus débitos. Nós já estamos aqui pagando. E é melhor que nós façamos sem o conhecimento, né, desse nosso passado, de maneira assim mais tranquila. Não vamos aí atormentar os nossos corações com preocupações as quais não nos dizem respeito nesse momento, tá certo? Vai ter hora, pode ficar tranquilo, vai ter hora. E essas foram as nossas considerações sobre esse capítulo maravilhoso, intitulado aí Deliciosa Excursão, justamente porque aos espíritos, né, isso traz aí emoções que o André Luiz só pôde descrever para nós aí como, né, com essa palavra, né, com delicioso, né, que traz e que remete a nós aqui no nosso corpo físico, né,
esse prazer que a gente sente quando está numa situação muito boa, né, de relaxamento, ou quando come aí alguma coisa muito gostosa, né, alguma coisa que muito lhe apetece, tá certo? Semana que vem nós estaremos aqui prosseguindo esses estudos, né? O próximo capítulo é uma continuação direta desse, intitulado aí No Lar da Bênção. Leiam, façam aí as suas reflexões, tragam para nós aí os seus pensamentos, né, as suas dúvidas, podem deixar aí nos comentários. Quem está conosco aí fazendo o estudo pode já trazer para nós, né, curiosidades que achou do capítulo no nosso grupo aí do WhatsApp. Semana que vem nós comentamos todas elas aqui, tá certo? Que a paz de Jesus esteja com todos nós, nos abençoando nas nossas dúvidas, nas nossas certezas, né, e principalmente trazendo para nós aí muita força para nós continuarmos aqui reencarnados, cumprindo as nossas obrigações. Tá bem? Muita paz, muita luz e até semana que vem, até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.